Quem tem aliança com Deus tem promessa, e quem tem promessa caminha seguro. 11 de julho. Aliançados. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Êxodo, capítulo 19, versículos 4 e 5. Durante toda a história, Deus tem feito alianças com o seu povo. Desde a criação, ele fez uma aliança com Adão, posteriormente com Abraão, Davi e assim por diante. Elas serviram para que pudéssemos compreender e fazer parte dos planos de Deus na terra, nos aproximando dele. Toda aliança traz consigo um compromisso das duas partes, não é verdade? Se você é casado, compreende que a aliança que você e seu cônjuge mantêm no dedo anelar da mão esquerda representa o fato de que um tem responsabilidades para com o outro e que o compromisso não deve ser quebrado, porque foi instituído para ser dessa forma e por toda a vida. Da mesma maneira, possuímos uma aliança com Deus, o que significa que temos nossas responsabilidades em tudo isso. Ele jamais falhou ou falhará. Portanto, se há desequilíbrio nesse compromisso, certamente partirão de nós. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 22, a Bíblia diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ele prometeu cuidar de você, suprir suas necessidades e lhe conceder a vida eterna. Tudo isso nos foi dado por meio de Jesus, que é a aliança entre você e Deus. Você tem correspondido ao compromisso que Deus Pai tem com sua vida? Como está o seu relacionamento com Ele? Precisamos cumprir nossa parte, obedecer-lhe e caminhar ao seu lado, fiéis e íntegros. Que o nosso compromisso seja maior que os nossos medos e que a nossa perseverança seja tão grande quanto a nossa fé. Assim, faremos valer a pena a maior aliança de amor que a humanidade já viu. Palavra-chave de hoje: aliança. Leitura bíblica, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Paulo na Macedônia e na Acaia. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então, se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então, resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Berreia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali 1 semana. Paulo em Troade. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se,
abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então partimos dali, e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos, e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo, tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então, todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então, eles o acompanharam até o navio. Muito obrigado, tenham um ótimo dia
e que Deus o abençoe.